Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula aqui do nosso módulo 10, estudo das funções. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vértice, domínio, contradomínio e imagem de uma função, tá? O vértice, ele é fundamental na nossa construção do gráfico. Por quê? Exatamente nele aqui, se eu traçar uma reta paralela ao meu eixo y, eu vou ter um eixo de simetria. O que seria isso? Que vai dividir esse meu gráfico exatamente ao meio, como se fosse um espelho. Ele vai projetar o outro lado como se fosse um reflexo, tá ok? Nossa parábola, ela sempre vai ter ou o ponto mínimo ou o ponto máximo, dependendo do formato que ela tiver. Quando o meu A for positivo, ou seja, maior que zero, nós vamos ter o ponto mínimo, ou seja, a minha parábola vai começar lá em cima, vai descer até esse determinado ponto e volta a subir. Quando o nosso A for menor que zero, ou seja, negativo, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, nós vamos ter o ponto máximo. Vai começar lá embaixo, vai subir até esse ponto e volta a descer, tá ok? Esse ponto mínimo ou esse ponto máximo, que é a coordenada do vértice, devido a passar o ponto aí, o nosso eixo de simetria, ele é exatamente no meio das nossas duas raízes. Ou seja, a gente já viu anteriormente que o gráfico corta o eixo x exatamente no x1 e no x2. Tá? Então, esse ponto de simetria aqui, ele vai ser exatamente no ponto médio entre x1 e x2, ou seja, exatamente no meio. Tá? Mas, para facilitar a nossa vida, a gente tem essa formulazinha aqui para calcular o valor da coordenada x, o valor do x, para essa nossa coordenada do vértice. Tá? Então, para achar o valor do xv, que seria parte inicial da minha coordenada aqui, esse meu ponto no vértice ele vai ter um valor para x e um valor para y, que é o xv e o yv. Então, para achar o xv, basta aplicar essa fórmula, que é menos b sobre 2a. Vamos ver aqui como que fica. Ó. Então, eu tenho aqui uma função. Para encontrar o xv, é menos b sobre 2a. Então, eu vou substituir. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes o a. Então, aqui eu teria 2 dividido por 2. O meu xv, ele vale 1. Tá? Só que a gente precisa também da coordenada yv. Uma maneira de calcular ela é substituindo aqui por 1. Então, eu teria 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 3, que seria igual. Eu teria 1 menos 2 mais 3, que vai dar 2. Ou seja, a minha coordenada para o vértice seria 1 para x e 2 para y. Isso é o meu xv e o meu yv. Xv calculado aplicando essa fórmula aqui. Mas existe uma forma um pouquinho mais prática para a gente calcular o nosso xv, que também é uma formulazinha. Então, está aqui, ó. A fórmula para se calcular o yv é menos delta dividido por 4a. Então, como que eu calculo isso? Para calcular o delta, eu vou precisar de uma equação de segundo grau. Igualo aqui a zero, eu tenho que a vale 1, b menos 2 e c vale 3. Então, ficaria delta igual a menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que é 3. Delta é igual a 4 menos 12, delta seria menos 8. Aí, eu substituo na fórmula. yv é igual a menos o valor do delta por 4 vezes o a. Menos com menos, 8. 8 dividido por 4, 2, que é exatamente o valor que a gente havia encontrado, substituindo o valor do x na função.
ok? Então, isso daqui serve para a gente calcular as nossas coordenadas do vértice, tá? Então, as coordenadas do vértice eu obtenho utilizando essas duas fórmulas. O xv por menos b sobre 2a e o yv por menos delta sobre 4a. Lembrando que a coordenada do vértice é um ponto primordial. A partir de agora, essa coordenada do vértice ela tem que estar em todos os nossos gráficos, tá? Porque é o ponto mínimo ou o ponto máximo. Então, vamos aqui, ó, vamos construir o gráfico dessa função. Então, a primeira coisa, eu tenho que encontrar as raízes. Então, delta é igual, como se eu igualasse isso a zero. Então, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Delta é 36 menos 4 vezes o 8, 32, delta é igual a 4. Aí eu vou calcular o x. X é igual a menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos 6 mais ou menos raiz quadrada do 4 dividido por 2 vezes 1. X é 6 mais ou menos 2 dividido por 2. x1 é 6 mais 2, 8. 8 dividido por 2 é 4. x2 é 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui eu já tenho as duas raízes, tá? Que é a parte fundamental para a criação do meu gráfico, que é onde o gráfico corta o eixo x. Agora, eu vou calcular as coordenadas do vértice. xv é menos b sobre 2 vezes o a. Então, vai ser menos 6 dividido por 2 vezes 1, que vai dar 6 dividido por 2, que é 3. Ok? E o meu yv, que é menos delta sobre 4a, que vai ser menos 4 dividido por 4 vezes 1, que vai ser menos 4 dividido por 4, que é menos 1. Então, eu tenho também que a coordenada do meu vértice é 3 para x menos 1 para y, ok? E aí, eu vou para a construção do gráfico. Então, aqui ao lado, ó, eu já trouxe o gráfico pronto. Então, eu marquei aqui no meu gráfico os pontos x1, que está aqui. Marquei o ponto x2, que está aqui. Marquei a coordenada do vértice, certo? E marco também o coeficiente c. Sempre no termo independente é onde o gráfico corta o eixo y. Eu ligando esses pontos aqui, o meu gráfico ele está construído. Ok? Então, gente, o que eu preciso para construir um gráfico? As suas raízes, as coordenadas do vértice e o termo independente. Tá? Aqui eu marco geralmente 2 pontos, aqui um ponto, eu ligo e construo o meu gráfico. Ok? Mas, galerinha, isso aqui vai valer para quando o meu delta for maior que zero. Por quê? Quando o delta for maior que zero, eu vou ter as duas raízes. Quando o delta é negativo ou ele não é maior que zero, o meu gráfico não corta o eixo x. Ele vai apenas, quando o delta for zero, ele vai apenas encostar. Então, aí eu vou precisar de outros valores. O que eu faço para construir o gráfico? Cheguei aqui, construindo o gráfico onde o meu delta é menor que zero. Cheguei aqui nas minhas coordenadas do vértice. Esse x aqui, eu vou colocar ele na minha tabelinha. Então, vou definir lá. Minha tabelinha vai ter 5 valores. X e y, aí eu vou colocar 5 valores. Exatamente no meio, eu coloco quem? Eu coloco a minha coordenada do meu vértice. Aí eu atribuo 2 valores menores e 2 valores maiores. Eu vou ter a construção
perfeita do meu gráfico, tá ok? Isso quando o meu delta for igual a 0 ou o meu delta for menor que 0, porque aí eu não vou ter x1 e x2, eu vou ter uma única raiz, aí eu vou precisar construir o meu gráfico com outros pontos, ok? Então vamos lá, dando sequência aqui. Domínio, contradomínio e imagem. O domínio é todos os nossos valores de entrada, tá? Então ele é representado por toda a reta x. Então sempre o meu domínio vai ser os números reais, tá? Em todo gráfico ele vai ter o domínio, os números reais, a não ser que seja uma situação onde não possa envolver números negativos. Aí eu vou ter só a parte positiva, tá ok? O nosso contradomínio são os valores de y, então ele é representado por toda a reta y. Tudo bem? Valor de entrada, possíveis valores de saída. Então, sempre o nosso contradomínio, ele vai ser os números reais, ok? E a nossa imagem é a projeção, ou seja, o reflexo ali da nossa parábola. Então, se eu analisar aqui, a minha parábola, ela reflete até aqui. Ela começa lá em cima, no mais infinito, desce até o menos 1 e ela sobe até o mais infinito, porque isso aqui, ó, não tem fim, tá? Então, sempre a nossa imagem, ela vai ser, quando a concavidade estiver voltada para cima, a nossa imagem vai ser o ponto mínimo, tá? Fechado no ponto mínimo e aberto no infinito, porque ela começa, ó, meu gráfico aqui, ó. Se eu analisar onde meu gráfico está, ele está do menos 1 para cima. Então, ele vai do menos 1 ao infinito. Aí, eu posso colocar que o y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos 1, ou simplesmente na forma de intervalo, fechado no menos 1, aberto no mais infinito. Quando a concavidade estiver voltada para baixo, o meu gráfico ele começa lá no menos infinito, sobe até aqui esse valor, que é o ponto máximo, e desce novamente. Ou seja, o meu gráfico vai ser valores de y menores que 1. Então, y pertence aos reais, tal que y é menor que 1. Ou do menos infinito ao 1. Então, gente, para determinar o conjunto imagem, eu sempre vou precisar descobrir o meu v. Por quê? Ou ele vai ser o ponto máximo, e eu vou ter valores menores que isso na minha imagem, ou ele vai ser o meu ponto mínimo, e eu vou ter valores maiores que isso na minha imagem. Ok? Então, vamos lá, gente. Um resuminho aqui para vocês dos nossos gráficos. Sempre que meu delta for maior que 0, o gráfico vai cortar o eixo x em 2 pontos, tá? E o meu gráfico, quando o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Quando o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo, ok? Quando o meu delta for negativo, o gráfico ele não encosta no eixo x. Ó, aqui embaixo está o eixo x. O gráfico ele vai ficar acima do eixo x. Quando o A for positivo, a concavidade estiver voltada para cima, ou ele vai ficar abaixo do x quando o meu A for negativo e a concavidade estiver voltada para baixo, tá? E quando o delta for 0, o meu gráfico ele encosta no eixo x apenas em um ponto, ele não passa para o outro lado. Quando o A é positivo, concavidade para cima, o gráfico fica todo em cima também, na parte positiva do y, encostando no x, e quando o A for negativo, ele fica todo embaixo, encostando no eixo x. Ok? Então, galerinha, para vocês aí, páginas 74, 75 e 76 e ATC 36. Boa atividade, boa aula para vocês, bons estudos. Até mais, gente!